A paz dos irmãos. Hoje nós vamos dar início à lição 11, arrependimento, voltando para Deus. O versículo-chave dessa lição encontra-se em Marcos 1,15, que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nessa lição, o aluno será capaz de aprender o verdadeiro significado do arrependimento. Perceber que o arrependimento é primordial no processo de salvação, e investir em vida de transformação e santidade. O arrependimento corresponde voltar-se do pecado, enquanto que a fé é voltar-se a Cristo. Seu papel é de suma importância no processo de salvação. Qual é o significado do arrependimento? O arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende, ela muda de ideias e decide viver de uma forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus. Arrependimento significa mudar de direção ou mudar o pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Em 2 Timóteo 2,25 diz assim: instruindo-se com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Na Bíblia, arrependimento é reconhecer o pecado. Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. Todos pecam. A pessoa que se arrepende, ela fica triste porque entende que o pecado é errado. Em 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A necessidade do arrependimento. Não podemos desvincular arrependimento de salvação. Ambos são necessários ao pecador. Acontecendo o arrependimento, o pecador carece da salvação dada por Cristo. Salvação só ocorre se houver arrependimento. Essa realidade é vista nas pregações de João Batista. Em Mateus 3,2 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Marcos 1,4 diz assim: apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. O próprio Jesus pregou o arrependimento em seu ministério terreno. Em Mateus 4,17, ele diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus ordenou aos seus discípulos que fosse anunciado a todo mundo. Em Lucas 24:47 diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A natureza do arrependimento. O arrependimento não deve ser confundido com remorso. Existe uma diferença nas ações de Judas e de Pedro em relação à consciência de seus pecados. Judas, após a traição, seguiu o caminho da destruição, enquanto Pedro, após negar Cristo, arrependeu-se e foi restaurado. Em Mateus 27, 3, 4 e 5 diz assim, referente a Judas, Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Aí ele viu que realmente ele traiu Jesus, porque Jesus escolheu ele como seguidor, e no fim ele traiu Jesus. Com isso ele acabou se enforcando. Ele viu que ele errou, que foi diferente de Pedro, Pedro está em Mateus 26, 75, que diz referente a Pedro. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galho cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ele se arrependeu, mas ele acabou pedindo perdão a Deus, Nisso ele chorou, que viu que ele pediu que
que se arrependeu mesmo, né? Aí ele foi restaurado. O arrependimento também não deve ser confundido com a tristeza, ainda que o pesar emocional possa acompanhá-lo. Precisa ser seguido pelo desejo de abandonar os pecados cometidos. A mudança prática segue o arrependimento. Né? Paulo escreve, né, como nós já lemos, em 2 Coríntios 7, de 9 e 10, que diz assim: agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O genuíno arrependimento nasce e se manifesta no âmago do ser humano, atingindo primeiro a razão, que são as mudanças racionais, que é o intelecto. Segundo é a emoção, que são as mudanças emocionais, que é o sentimento. E terceiro, que é a decisão, que são as mudanças propositais, que é a vontade. O arrependimento promove um redirecionamento de vida cujo alvo maior é Deus, que passa a ser amado em inteireza de coração, alma, entendimento e força. E Marcos 12:30 diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. A praticidade do arrependimento. O arrependimento é uma experiência que ocorre em um momento específico do tempo, e não necessariamente a transformação e maturidade cristã completa de um crente. Né? Todo aquele que se diz salvo, um dia passou pelo arrependimento ao abandonar a vida sem Cristo, a fim de viver exclusivamente por e para Cristo. Né? O arrependimento manifesta-se quando a pessoa coloca sua confiança em Jesus Cristo, como aquele que substituiu-a na cruz, assumindo o seu lugar e recebendo a consequente e justa penalidade. Corresponde à consciente decisão gerada pelo conhecimento do Espírito Santo, através da pregação da Palavra de Deus. Né? Em João 16, 8 a 11, diz assim, que é o convencimento do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque não vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Em Atos 2, 37 e 41, fala do convencimento do Espírito Santo através da pregação da Palavra de Deus, que diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Os resultados do arrependimento. A Bíblia ensina que o verdadeiro arrependimento promove resultados objetivos. O primeiro deles é a conformação com o padrão celestial, que está em Mateus 3, 2 e 8, que diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Um segundo objetivo é a exclusão da confiança na religiosidade. Está em Mateus 3, 7 e 9, que diz assim: e vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Um terceiro objetivo é o abandono do pecado, que está em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Um quarto objetivo é o cancelamento dos pecados, que tem Atos 2,38, que diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O quinto objetivo é o recebimento do Espírito Santo, que está em Efésios 1:13, que diz assim: e outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. E Atos 2:38, como nós já lemos, disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Um sexto objetivo é a confiança do dia do juízo, né? Que está em Atos 17:30-31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciai agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Então, os dois sinais verdadeiros do arrependimento são a tristeza pelo pecado e uma vida diferente, né? Mila Erickson diz assim: se não houver arrependimento consciente, não haverá uma verdadeira noção de ter sido salvo do poder do pecado. Concluindo, o falso arrependimento até pode manifestar religiosidade, piedade ou moralidade, porém não significa conversão numa nova vida, através do qual o salvo recebe, que é a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você ainda não se arrependeu verdadeiramente, precisa de um encontro com Cristo, né? Se já se arrependeu, busque diariamente em Cristo, andar em novidade de vida, à luz do real arrependimento. Ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Um bom domingo para todos e uma boa semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijos. Até a próxima aula.